Fala pessoal! Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Microsoft Windows. Vamos entrar nesse tema que é o sistema operacional e vamos fazer uma introdução ao sistema operacional aí, conhecendo algumas coisinhas iniciais e bem básicas que a gente sempre precisa saber. Beleza? Vamos lá! Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Beleza? Vamos para a nossa aula. E aí pessoal, bom, na aula de hoje nós vamos falar a respeito do Microsoft Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, né? Vamos falar um pouquinho a respeito das versões do Windows, né? Vamos explicar o que é a área de trabalho, o que é a barra de tarefas e falar a respeito das janelas, os seus principais botões, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, o Windows ele é o sistema operacional da empresa Microsoft. Tá? Como eu falei para vocês na outra aula, ele é o principal programa responsável por fazer conversar toda a parte lógica, né, os softwares, com os hardwares, com a parte física do computador. É ele que é o responsável principalmente por todo esse funcionamento. Nós, durante muitos anos, né, tivemos várias versões que foram sendo lançadas do Windows, né, pela Microsoft. E entre as mais recentes, a gente pode citar aí as mais conhecidas, né, que é o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, com uma pequena atualização que ele teve aí no meio, que a gente vai falar, e o Windows 10, que é a atual versão do sistema que está rodando nos computadores de hoje, beleza? Além desses, que são sistemas específicos para pessoas comuns, né, para usuários comuns, nós temos também versões do Windows próprias para servidores, que são computadores específicos para uso empresarial e aí com uma série de configurações específicas. Mas hoje a gente vai focar principalmente nessas versões para usuários comuns, beleza? Vamos para a próxima tela então. Pessoal, o Windows XP, tá? Ele foi lançado lá em 2001 e ele tinha essa carinha aqui, ó. Quem já utilizou, né? Quem já usava o Windows nessa época, vai se lembrar um pouquinho da carinha dele. Então, vocês vão estar vendo nessa aula que cada versão do Windows, elas, em alguns modelos pelo menos, eles sempre mantiveram o mesmo padrão. Sempre tiveram a mesma carinha, né? Mudando simplesmente no design e principalmente nas ferramentas que ele dispunha para a gente, né? Para nós utilizarmos. Então essa é a carinha do Windows XP aí, ó. Vocês vão recordando aí. O Windows XP, então, como eu falei, foi lançado lá em 2001. Aí a gente teve em 2006 a versão do Windows Vista, que revolucionou um pouco na questão de design, né? Ele veio com um design um pouquinho mais bonito, visando essa parte de degradê na parte de baixo ali, que vocês podem ver nessa partezinha de baixo aqui, né? Deu uma mudança bem grande em relação ao Windows XP. Depois tivemos uma atualização do Windows, que foi em 2009, tivemos a versão do Windows 7. Foi lançado aí o Windows 7, que tem essa carinha. Vocês estão vendo que sempre mantém, né, o mesmo padrãozinho ali por enquanto. Menu do lado esquerdo, botãozinho do menu aqui embaixo, já com uma cara um pouquinho mais clean, né? Tirando um pouquinho aquele total de detalhes que tinha no Windows Vista. O Windows 7 veio aí e emplacou muito mais que o Windows Vista até na época, porque o Windows Vista ele acabava ficando muito pesado, né, nos computadores. Então o Windows 7 chegou e chegou com várias programações de fundo ali que agilizavam muitas coisas, e
e auxiliavam ele a ser mais rápido no uso comum. Depois, em 2012, teve a versão do Windows 8. Essa tela que vocês estão vendo é a tela do iniciar, do menu. Então, aquele menu que a gente tinha sempre do lado esquerdo, né? Como vocês podem ver aqui no Windows 7, esse menuzinho aqui, ele passou a ser uma tela inteira. E ele, logo que chegou o Windows 8, né, ele teve esse diferencial aí, que foi também um grande ponto para algumas críticas do sistema. Porque o pessoal já vinha acostumado, né, desde sempre a ter o botão do menu lá e ter a primeira tela ali, a área de trabalho logo de cara. E aí o Windows 8 veio com esse diferencial, né? Ele trazia um menu em tela inteira ali, você tinha esses retângulos, né, esses cards aí, alguns com notícias, né, algumas coisas, e os programas também com essa visualização bem flat, que a gente chama, né, bem destacada ali, esparramada. E depois, né, você tinha aqui o botãozinho da área de trabalho, que quando você clicava, daí você ia para a sua área de trabalho. Então, na área de trabalho do Windows 8, como vocês podem ver aqui, não existia mais no canto esquerdo o botão do iniciar. O botão para acessar aquele menu que a gente via nas versões antigas. Certo? Então, como é que funcionava? Você arrastava o mouse para o lado direito da tela. Quando você chegava numa determinada área aqui, ele aparecia esse menuzinho que vocês estão vendo, né? Escuro aqui, com os botões e o botão do iniciar ali. Então era assim que a gente conseguia acessar o menu iniciar, né? Você clicava no iniciar e ele abria essa tela aqui pra gente, com os programas e assim por diante, tá? Então essa é a versão do Windows 8. Como eu falei para vocês, essa parte do menu iniciar teve muitas críticas na época, né? Por causa dessa dificuldade em achar o iniciar e tudo mais. Depois, passando aqui, né? Depois do Windows 8, que foi lançado em 2012, nós tivemos uma atualização. Então, devido a esse grande número de críticas, eles criaram uma versão chamada Windows 8.1. Foi uma atualização do Windows 8 em que eles incluíram de volta o botão do menu iniciar. Então vocês veem aqui embaixo o botãozinho do iniciar, só que tinha uma diferença. Quando você clicava nesse botão do iniciar aqui embaixo, ele não abria, né, que nem nas outras versões, a telinha aqui. Então eles só simplesmente tiraram aquele menu, esse menuzinho iniciar, esse botão do iniciar daqui do lado, e colocaram lá embaixo, na onde ele sempre foi. E quando você clicava, ele voltava exibindo essa tela aqui que a gente já via no Windows 8. Então o menu continuava em tela inteira. A única diferença ali era essa parte aqui. Óbvio que com a versão do Windows 8.1 tiveram algumas modificações internas em relação a segurança, funcionamento de determinadas telas de configuração e assim por diante. Depois de 2013, depois da versão do Windows 8.1, veio a versão mais atual que a gente tem hoje, que foi lançada em 2015, que é a versão do Windows 10. Que eles voltaram, né, a trabalhar com o menu iniciar aqui do lado esquerdo, já com o botãozinho aqui do iniciar e a mesma carinha dos Windows passados, né? Veio com um design diferenciado também, é um design flat. Ele ainda puxou a questão dos cards ali, que veio do Windows 8, mas veio ali com um design muito mais clean, né? Com cores bem vivas, né, em relação aos ícones e tudo mais, tá? Então essa é a versão do Windows 10, que é a versão atual que a gente tem hoje, né, rodando na maioria dos computadores, para quem está vendo esse vídeo, né, no ano aí de 2020, que é quando eu estou fazendo essa aula, né? Se você estiver já no futuro, provavelmente pode ter uma versão mais nova,
do Windows que saiu por aí, tá certo? Bem, para quem é mais das antigas aí, nós tínhamos também algumas versões bem retrasadas aí, antes começando aí no ano 2000, né? Então, eu vou trazer aí só para a gente fazer assim uma sessão Remember, né? Para a gente poder relembrar um pouquinho. Aqui, ó, né? Lá em 98 a gente tinha a versão do Windows 98, né? Que regredindo um pouco. No Windows 2000 a gente teve uma versão do Windows também. Então essa versão do Windows saiu no ano 2000 e depois do Windows 2000 a gente teve a versão lá do Windows XP, né? Então a gente tinha uma configuração um pouquinho mais menos detalhada em questão de design, né? Mas para a época era a coisa mais bonita do mundo, né? Era uma revolução, né, naquela época. Então a gente teve aí o Windows 2000, o Windows 98, que mantinha, vocês vão vendo que ele mantém sempre, né, quase o mesmo padrãozinho, e a questão do menu iniciar sempre do lado esquerdo, desde sempre, né? E aí vocês entendem por que ele foi um pouquinho de alvo de críticas ali no Windows 8 quando teve uma mudança. Aí, antes disso, em 95, a gente teve o Windows 95, né, que começou ali um pouquinho mais da revolução dos designs. Por que isso começou? Porque antes do Windows 95, lá em 95, nós tínhamos essa telinha aqui, que foi a versão do Windows 3.1 ou 3.11 aí. Para quem se lembra da época, esse era o design do Windows para quem tinha computador naquela época, em 90, né, em 1990. Entre 90 e 95 aí. Então a gente via já algumas características, né, do que a gente tem hoje, mas a gente não tinha um menu ali embaixo, não tinha um botãozinho de menu. Você começava o computador, quando você ligava o computador, você não tinha já direto essa tela gráfica, né? Você entrava simplesmente no modo texto ali, numa janelinha de modo texto, que a gente chama de modo prompt, né? E ali você digitava para iniciar o modo gráfico. Você abria o Windows 3.1 e ele carregava essa parte gráfica do Windows, que já trazia, né, alguns botões, alguns cliques e algumas funçõezinhas um pouquinho mais avançadas, tá certo? Então só fazer um remember aí daquela época para quem viveu por tudo isso, né? Bom, essas foram as versões do Windows, como eu falei para vocês. Atualmente a gente está no Windows 10. Eu vou utilizar o Windows 10 para mostrar algumas funções, características para vocês. Sempre buscando aí tá demonstrando um programa, né, um sistema operacional mais novo, para vocês estarem preparados a mexer com eles, a lidar com ele. E a gente vai dar sequência aí nos próximos conceitos, tá? Eu falei para vocês de algumas coisas aí que para alguns talvez não teve entendimento de botão iniciar, o que é um menu, o que é uma área de trabalho, e a gente vai entrar nesse tema agora, tá? Então a gente tem aí, vamos falar um pouquinho sobre área de trabalho, sobre barra de tarefas, o que é barra de tarefas, o que é o menu iniciar e o que são os ícones, tá certo? E vamos dar sequência aqui à nossa aula. Vamos lá, vamos entender isso aí. Pessoal, aqui vocês estão vendo, né? Eu tirei uma foto da minha tela. Vocês estão vendo aí aquela primeira tela que a gente entra sempre que você liga o seu computador. Ele chega nessa primeira tela. Você vê nessa, às vezes tem uma paisagem bonita, né? Uma parte assim. E essa tela inicial que a gente observa, tá?
é a tela que nós chamamos de área de trabalho, tá? Vou tirar a minha câmera aqui para ficar mais fácil de vocês verem aí. Bom, essa é a área de trabalho, tá? Toda essa tela que a gente está vendo aqui é a nossa área de trabalho. Na área de trabalho, nós temos alguns pontos importantes que a gente deve saber. Na área de trabalho, compondo essa área de trabalho, nós temos nessa parte de baixo, essa barra que fica na parte de baixo, que é chamada de barra de tarefas. Tá certo? Barra de tarefas. Por quê? Porque sempre que a gente abrir um programa, o desenho desse programa ele vai aparecer aqui embaixo. O botão desse programa vai aparecer aqui embaixo sempre que ele estiver sendo executado. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Sempre que eu abrir um programa, ou a gente pode chamar esse programa de tarefa, sempre que eu estou executando essa tarefa, o meu programa ele vai aparecer nessa barra de tarefas aqui, tá certo? Mas ele vai aparecer ali como? O que vai aparecer representando o programa são esses desenhinhos que a gente está vendo aqui embaixo. Cada um desses desenhos, eles são chamados de ícones, tá? Nós temos ícones de programas abertos, que estão em execução, que são esses que vocês veem com um tracinho mais para baixo aqui, ó, embaixo do desenho, tá vendo com um tracinho? São os programas que estão abertos. E nós temos ícones de atalhos. O que são os ícones de atalhos? Como o próprio nome diz, né, o atalho é um jeito mais fácil da gente chegar em algum lugar. No caso aqui do computador, do sistema operacional, é um jeito mais fácil de eu abrir esse programa. Então, todos esses ícones que vocês estão vendo aqui, ó, na área de trabalho são atalhos para que eu possa abrir um determinado programa. Então, quando eu clico aqui no ícone da lixeira, ele vai abrir o programa da lixeira. Quando eu clico aqui nesse ícone do Google Docs, ele vai abrir o programa do Google Docs, tá certo? Os atalhos, geralmente, eles são simbolizados com essa setinha aqui do lado, ó. Tá vendo essa setinha pequenininha aqui? Então, essa setinha aqui simboliza um atalho. Quando ela não tem essa setinha, é porque aquele é o ícone direto do programa. Fora isso, né, nós temos o menu iniciar, que é simbolizado por esse símbolo aqui, dessa janelinha, que é o símbolo do Windows, né? O Windows, para quem não entende de inglês, né, o Windows vem do nome janelas, tá? E esse conceito, por que recebeu esse nome? Porque desde o começo, né, quando começou lá no Windows 3.11, o primeiro conceito explorado foi o conceito de janelas, em que todo programa que você abria para executar, ele abre no formato de uma janela. Passando para a próxima tela, aqui a tela do iniciar, né? Então, você está aqui, você clicou no menu iniciar, ele vai abrir esse menuzinho para a gente aqui, ó. E aqui o que a gente observa? A gente observa outros ícones de programas, tá bem? Então, aqui eu tenho um programa do Word, eu tenho o programa do PowerPoint, eu tenho o programa do WhatsApp, eu tenho o programa diferente aqui do RaidSQL, tenho vários programas aqui. Além de programas, esses outros desenhinhos aqui, ó, quando vem uma pastinha, tá vendo? Um desenho de uma pastinha aqui, amarelinha aqui, você pode ver que tem uma setinha do lado. Isso quer dizer que isso daqui não é um programa, ele é uma pasta. Então é como se fosse um subitem. Eu consigo clicar nessa setinha aqui do lado e abrir mais opções, tá? Vou abrir aqui para vocês, vou sair da tela da apresentação. Vocês estão vendo a minha tela aqui agora. O que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui. Quando eu clico aqui no menu iniciar, ele abre, ó. Tá vendo? Cada um desses ícones ele é um atalho que ele vai abrir um programa. Vamos abrir aqui, ó, Microsoft Edge. Aí, ó.
abrir esse programa, tá vendo? Então, se eu clicar 2 vezes, ele abre o programa. Se eu clico uma vez, ele só vai marcar o programa. Quando eu clico uma vez, ó, você viu que ele fica numa corzinha diferente? Essa ação a gente chama de selecionar, né? Então, eu selecionei ali o Google Slides, tá vendo? Quando eu clico no iniciar, ele abre o menu iniciar para mim. E aí, aquilo que eu estava falando para vocês, da pastinha aqui, ó, isso é como se fosse um submenu. Quando eu clico na setinha, eu clico nessa pastinha aqui, ele abre outras opções para mim, tá vendo? Aí, ó, outras opções que eu tenho. Outras opções de programa, outras opções aqui, outras opções aqui. Então essas pastinhas funcionam como um submenu na minha tela do iniciar, tá bem? Vamos voltar para a apresentação aqui então. Beleza, gente. Então vamos passar aqui um pouquinho. Quando eu abro um programa, que eu estava explicando para vocês, quando eu abro um programa, ele abre no formato de janela. Então aqui nesse exemplo, né, da tela aí de vocês, se eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Quando eu abro um programa, ele está abrindo no formato de janela, que é essa parte retangular que você está vendo aqui, tá? E na janela a gente tem algumas partes importantes também que a gente deve se atentar e saber os nomes. Tá? Temos alguns botões e uma barrinha ali em cima, né? Começando aqui então, nós temos, vocês vão ver aqui na parte de cima das janelas, toda janela vai ter, a grande maioria das janelas vai ter toda essa parte que eu estou explicando agora, tá? Então, na parte de cima da janela, essa barrinha aqui de cima, vocês vão ver a barra de título, que é onde nós temos o título daquele programa. Qual que é o nome desse programa que eu abri aqui? Bloco de notas, tá bom? Esse sem título seria o nome desse documento que está aberto aqui. Esse programa é um programinha de anotações, certo? Então, como eu não salvei nada desse arquivo, então ele não tem título, por isso está escrito sem título. Mas o nome do programa é bloco de notas. Então nós temos a barra de título e do lado direito, em todas as janelas, nós vamos ver 4 botões, tá? Principalmente 4 botões. Aqui a gente vai ver 3, mas vocês vão ver surgir o quarto daqui a pouquinho. Nós temos aqui então esse botão do xizinho, que é o botão fechar. O botão fechar serve para a gente fechar um programa, tá certo? Você clicou nesse xizinho, ele vai fechar o programa. Esse quadradinho é o botãozinho maximizar. O botão maximizar serve para a gente deixar a janela do nosso programa no tamanho inteiro da nossa tela, tá certo? Inteiro. Vocês estão vendo que aqui ela não está no tamanho inteiro da tela, né? Eu tenho a área de trabalho aqui atrás, ó. Então ela não está no tamanho inteiro. Do lado do quadradinho nós temos um tracinho. Esse botão de tracinho é chamado minimizar. Quando eu clico no minimizar, a nossa janela ela se esconde na nossa barra de tarefas, tá certo? Então, se eu clico no minimizar, ele se esconde na barra de tarefas. O quarto botão que a gente tem aparece quando a gente maximiza a nossa janela, ou seja, quando a gente deixa ela do tamanho da tela. Quando eu clico no maximizar, o que acontece? Aqui, ó. Quando eu clico no maximizar, a janela fica do tamanho da tela, sempre mostrando a barra de tarefas aqui embaixo. E no lugar do maximizar, aparece um botão com 2 quadradinhos. Quando aparece esse botão de 2 quadradinhos, é o restaurar, tá bom? Esse botão é o restaurar. Então, nós temos 4 botões sempre, tá? Vocês vão ver aqui, então, ó, o restaurar, o minimizar, o maximizar e o fechar, tá certo? Vamos mostrar aqui agora, na prática aqui para vocês. Eu vou abrir esse programa, ó. Vou vir aqui, vou digitar bloco de notas. Se eu digitar B aqui, ó, se eu abrir, cliquei no iniciar e aperto a letra B,
ele já mostra os programas que tem aquela letra B ali, tá vendo? Aqui no caso é o bloco de notas. Então vou clicar aqui para abrir. Minha janela ela tá restaurada aqui, ó. Vocês vão ver que ela está restaurada, né? Ela não está do tamanho da minha tela. Então o que acontece? Quando a janela está restaurada, eu consigo movimentar ela clicando na barra de título da minha janela. Então se eu clico aqui na barra de título e arrasto, ó, seguro o botão e arrasto, eu consigo arrastar a minha janela. Consigo aumentar essa janela também manualmente. Se eu arrasto aqui para o lado direito, apareceu essas duas setinhas. Ó, quando eu chego com o cursor do mouse na beirada da janela, aparecem essas duas setinhas aí, tá vendo? Uma para um lado, outra para o outro. Quando aparecer a setinha, eu posso arrastar para um lado e arrastar para o outro, tá vendo? Ó? E eu consigo aumentar aqui. A mesma coisa é para cima e para baixo. Você levar lá em cima, você consegue aumentar para cima e para baixo, tá? Você tem esse controle com a janela restaurada. Se eu aperto o maximizar, minha janela toma o formato da tela inteira, tá certo? O botão do minimizar, como eu falei para vocês, né? Se eu clicar no minimizar aqui, a minha janela ela vai se esconder aqui embaixo na barra de tarefas, ó. Quando eu abrir, né, o programa, apareceu o íconezinho dele aqui, ó. Tá vendo? Então se eu clico no minimizar, ela se escondeu aqui embaixo. Está aberto ainda o programa, só que ele está minimizado. Ele não está fechado. Tá? Ele está escondido aqui, só está guardado. Se eu clicar aqui de novo, ele vai abrir. Tá certo? E o fechar, se eu fechar esse programa, ele vai, obviamente, sumir. Então ele some lá de baixo também. Vocês vão reparar aqui, ó. Vou clicar no fechar, sumiu aqui de baixo. Tá certo? Então essas são as funções básicas que nós temos aqui das janelas, né? Então o fechar, maximizar, minimizar, né? barra de título e o botão restaurar aqui em cima, ó. Restaurar. Tá certo? Então essas são as funções básicas das janelas, tá bom? Nós conseguimos fazer algumas coisas com as janelas restauradas também, tá bom? Por exemplo, se eu arrasto a minha janela para o lado esquerdo até encostar o mouse, ó, reparem que apareceu uma área demarcada na minha tela. Ó. Vou clicar mais para cá para vocês verem. Ó. Encostei o mouse ali e apareceu aqui. Se eu soltar, a minha janela fica do lado esquerdo e ele vai perguntar aqui qual janela eu quero escolher para abrir do lado direito. Então se eu colocar aqui minha apresentação, ó, ela apareceu do lado direito. Tá vendo? Se eu arrasto a minha janela para cima, ele vai deixar a minha tela do tamanho da minha tela inteira. Ela vai maximizar a minha janela, tá vendo? Né, para baixo não tem nada, vocês estão vendo, mas se eu arrasto para o lado direito, ele seleciona do lado direito, deixa a minha janela, e eu consigo abrir outro programa do lado esquerdo. Tá vendo? Então esse conceito de janela que foi trabalhado desde lá da época do Windows 3.11 e vive até hoje, né, no sistema operacional do Windows e em todos, né, basicamente. Tá certo? Então, pessoal, vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui o que? Como eu falei para vocês aí, nós temos os botões, né? Fechar, maximizar, minimizar, restaurar. Coisa básica que a gente precisa saber, né? E que agora vocês vão estar sabendo e também a respeito das janelas. Tá ok? Bom, pessoal,
Eu espero que essa aula tenha sido bastante produtiva para vocês também. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para mim ali através do contato.aulasinformatica@gmail.com ou através do Facebook, tá bom? Não esqueçam, tá, de curtir o vídeo, se inscreve no canal para você receber as notificações. Por enquanto eu estou conseguindo soltar aí vídeos, pelo menos um vídeo por semana, mas é importante vocês se inscreverem para receberem a notificação. Então clica no sininho também para receber a notificação, tá certo? E compartilha com os amigos, pessoal que tem dúvidas, né, nessa parte de computação, de informática, e aproveito aí para divulgar, né, para esse pessoal aí, para eles poderem aprender um pouquinho também, beleza? Então não esquece, curte, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, bom? Clica no sininho lá para marcar a notificação. E por hoje é só, beleza? Deixa nos comentários aí dicas, críticas, sugestão de conteúdo que vocês querem saber sobre informática. Eu estou começando o canal aí com algumas aulas básicas de informática, mas a minha ideia é também trazer futuramente aí algumas coisas mais específicas. Por exemplo, a parte de hardware de computador, né, explicar um pouquinho mais sobre a parte de hardware, fazer ali uma playlist só de hardware, uma aula só de hardware, trabalhar outros programas, quem sabe, e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Falou? Até mais!